O pastor Lutero, há alguns meses atrás, veio pedir a minha autorização para convidar o pastor Nizam para pregar. Eu estava brincando com o Lutero, não, isso não tem que ter autorização minha. O pastor Nizam é um homem bem-vindo aqui na casa, um pastor do qual nós muito nos alegramos, nós louvamos a Deus por sua vida e somos muito gratos ao Senhor pelo tempo que Ele passou aqui nos ajudando, né? E é com muita alegria, pastor Nizam, que a gente entrega o púlpito da igreja ao Senhor mais uma vez. Que o Senhor possa usar a sua vida para a glória do seu nome e para a edificação do seu povo. Meus amados, eu nem preciso dizer que estou contente, estou alegre em revê-los. Deve ter gente nova por aí, mas a maioria eu já certamente conheço. Se não lembro o nome de todos, mas a fisionomia eu posso ainda relembrar. Agradecer ao pastor Cláudio, a oportunidade e a confiança. E os pastores não gostam muito de ceder os seus púlpitos para os pregadores, não. Em certo sentido, fazem bem, porque às vezes algumas coisas acontecem que não ajudam muito. E eu devia ter passado por aqui pela manhã, mas tive uma comunicação que ficou para a noite, pastor, porque o senhor pode ter um pouquinho de tempo a mais. Digo, isso é perigoso. Eu conversando hoje com o Zé Bahia, que está ali na bancada, eu disse, olha, ele disse, eu vou na primeira igreja. Eu digo, vá, eu estou com a Valdecir também, vim com ela. E eu disse, depois da reunião, a gente vai pegar um lanche aí, alguma coisa, e conversar um pouco. Nós precisamos conversar como irmãos. Eu disse, se o pastor Nizam não pregar 2 horas, e contei para ele que o senhor foi entrevistado, era um filho de pastor, e o entrevistador perguntou para ele, o que é que você lembra de seu pai na sua igreja, pregando, durante muitos anos? Ele disse, eu lembro uma coisa interessante, é que o meu pai se levantava, tirava o relógio do pulso, colocava ali do lado, mas nunca mais olhava para o relógio. Aqui eu não preciso fazer isso não, porque tem um bem aqui de frente. Eu espero que não vou passar aqui pregando 2 horas. Mas olha, mercê de Deus e pela bondade de um pastor muito querido e bem engraçado também, pastor Arival Casimiro, que foi pastor aqui em Olinda, hoje assumiu, e já há 17, 18 anos, a igreja presbiteriana de Pinheiros, em São Paulo. Estou ali, ajudando no que posso. Ele não me deixou no banco, assim que eu cheguei. Tem trabalho aqui para o senhor. Me deu logo 2 congregações para visitar. A igreja de Pinheiros tem 29 congregações. 10 dessas 29 tem parceria com a IPB. Mas 19 são diretamente ligadas à igreja, com todos os compromissos. E eu atendo a 2 delas, na Anhanguera, que demanda São Paulo, Campinas, bem à margem mesmo, as cidadezinhas, um é Jordanese e a outra é Vinhedo. Vou a Vinhedo geralmente 2 vezes por mês e a Jordanese uma vez só. Mas internamente, a gente faz lá o que nós estávamos tentando fazer aqui, ajudar a terceira idade. Lá tem um nome pomposo, é Ministério Geração de Ouro. Ela foi criada agora, no ano passado, depois da nossa chegada, a pedido do pastor. Geração de Ouro, eles preferiram ser chamados assim. E tem uma atividade grande, apesar que o número de idosos não é tão grande, porque a igreja aqui também não é tão antiga, mas há muitas pessoas hospitalizadas, doentes, e eu tenho tido a honra, é honra mesmo, de visitar alguns desses irmãos nos hospitais e em casa. E ultimamente Deus levou 2 desses irmãos. Uma irmã com em torno de 70 anos e um irmão ainda com 43 anos, médico, proctologista e
o câncer dele foi exatamente naquela área. E eu, em conversa com a irmã, levando a ela, a irmã Janete, a última ceia que ela tomou aqui com os irmãos lá da Igreja de Pinheiro, foi no hospital. 2 dias depois, eu estava transportando a Janete para a morada celestial. E eu perguntei para a Janete, depois que ela tinha passado por um procedimento, recebendo uma droga muito cara na medula, que o câncer tinha tomado a medula dela, uma série de coisas e tal. Ela tinha que ficar ali imóvel durante umas 2, 3 horas depois da aplicação. Eu me aproximei, tinha alguém dos familiares ali, e eu perguntei: Janete, 2 coisas. Primeiro, você quer comungar? Ela, podendo mexer os olhos, disse: e eu vou perder, pastor, uma oportunidade dessas? E ali eu perguntei: você está com algum medo? Que ela tinha dito que estava com medo da injeção anteriormente, que uma agulha grande na medula, aquela angústia, aquela coisa. Você está com medo? Mas eu já fiz uma pergunta com um alcance maior, mais alto. Aí ela olhou para mim agora com um olhar mais vívido e disse assim: não, nenhum, porque eu sei quem está segurando a minha mão. Aquilo foi um bálsamo para o esposo que estava ali, choroso, a filha mais nova, médica também, e algumas pessoas que nos acompanharam na visitação. Eu sei quem está segurando a minha mão. Eu não tenho medo. Isso, em parte, me fez voltar aqui a um texto que já lemos aqui, já falamos. O pastor também deve ter pregado, o pastor Cláudio, o pastor Icleime, lá de 1 Samuel. Abra a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17. E eu vou relatar aqui algumas coisas da história muito conhecida, mas muito mesmo. Já falamos sobre esse assunto aqui, embora que em outra vertente. Agora tem mais alguma coisa aqui que podemos descobrir. Entre Davi e Golias. Primeiro Samuel 17. Eu vou ler apenas alguns versículos esparsos, começando com o verso 32, que a história é muito conhecida, todos nós. Verso 32, 1 Samuel, capítulo 17. Davi disse a Samuel, a Saul, Saul era o rei. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Dele está falando de Golias. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, jovem, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, que era Jessé, quando veio um leão e um urso, tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele, e o feri e o livrei, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este, Golias, incircunciso filisteu, será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Passe agora para o verso 40. Tomou Davi o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas
Na outra versão diz 5 seixos rolados do ribeiro, e os pôs no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Mais abaixo, verso 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo, eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Verso 50. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu. Preste bem atenção. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Dê um salto agora para o capítulo 18, verso 5. 18, 5, logo aí à frente. Saía Davi, aonde quer que Saul o enviava, e se conduzia com prudência, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército, e era ele benquisto de todo o povo, até dos próprios servos do rei Saul. Que Deus nos ajude a revermos esse texto e dele procurarmos tirar algumas preciosas lições para a nossa vida espiritual. Amém. Deus e Pai, nós te louvamos porque o Senhor nos enseja este momento feliz, estarmos juntos novamente neste lugar, termos a Tua palavra aberta nesse texto, que é tão nosso conhecido. Já meditamos sobre este evento tantas vezes, mas sempre aprendemos coisas novas, nos fortalecemos quando vemos o exemplo daquele jovem e somos desafiados a procurarmos a te servir melhor. Fala a nossa vida, o nosso coração, e que saiamos daqui mais corajosos para enfrentarmos as lutas e as dificuldades que esta vida presente coloca diante de nós. Oramos assim, confiados e agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, certos detalhes na Bíblia que nos chamam a atenção. Eu sempre que li essa história, e a gente já leu isso muitas vezes, e já falou, e já reuniu com crianças e com adultos também. E eu me lembro que uma vez eu trouxe aqui até uns bolsos de funda, e uma pedra, né? Um seixo rolado, mostrando a importância daquela coisa tão simples, mas na mão de um atirador de elite, de escola, o que aquilo pode fazer, poderia fazer como fez com Golias, aquela coisa tão simples,
Mas sempre que eu li essa história, eu fiquei meio assim, pensativo, num detalhe que aparece aqui, que nós lemos que Davi, quando chegou ao campo de batalha, onde os próprios irmãos, 3 deles, os mais velhos, estavam lutando com as fileiras de Israel, naquela manhã cedo, depois que ele se apresentou ao rei Saul, e depois que ele se dispôs a lutar com Golias, a Bíblia diz que ele subiu a encosta, depois ele desceu ao vale, e ali, naquele ribeiro, ele apanhou 5 seixos rolados. 5 seixos rolados. Daqui a pouco a gente volta para eles. Embora tenha usado um seixo apenas, está no texto, com uma pedra e uma funda, Davi abateu Golias. Eu fiquei pensando, será que alguma coisa em relação ao que Samuel, daqui a pouco eu misturei Saul com Samuel, ao que Samuel colocou aqui, com relação a esses 5 seixos rolados? É bom dizer, é bom notar que 5 é o número na Bíblia que representa o Espírito Santo. Foi assim que os pais entenderam no passado, comecinho da igreja primitiva. 5 aqueles pãezinhos que Jesus alimentou, talvez por baixo 10.000 pessoas, que eram 5.000 homens, sem contar com mulheres e crianças, devia ter mais de 10.000. No entanto, os pãezinhos eram só 5, embora fosse também 2 peixinhos. O Torá, que é a base, era, não sei se hoje, como é que eles veem isso, a base da fé desse povo judeu, é chamado de Pentateuco. 5. Eu não tenho nenhuma autoridade bíblica para dar nomes a essas pedras. Nós não podemos fazer isso porque não aparece na Bíblia. Mas eu estava aqui lendo, relendo, meditando um pouco, e eu pude notar que há 5 pontos salientes, há outros mais, mas que eu considero os principais desse texto, e que podem ser representados por cada uma daquelas pedras. E os pontos são, não sei se você vai memorizar, ou se quer anotar, né? Primeiro ponto que aparece aqui, representado por uma dessas pedras, eu não estou dando nome às pedras, mas estou apenas tomando essas pedras como um recurso mnemônico para lembrar esses 5 pontos principais. O primeiro é chamado de providência. Providência. O segundo é chamado de persistência. Persistência. Se você quiser também preferir, pode colocar permanência. Permanência. Persistência ou permanência. O terceiro é chamado de competência. A terceira pedra, pode nos lembrar isso. A quarta pedra pode nos sugerir a ideia de prudência. E a última, a quinta, de dependência. Dependência. Davi sai da providência para a dependência, passando pela persistência, pela competência e pela prudência. Aí era uma parte mais dele. A primeira e a última, não tanto. Dependia de Deus. Mas as outras dependiam muito dele. Quando nós pensamos nesse contexto aqui de providência, nós tivemos detalhes interessantes.
vê que Jessé chamou Davi, que era o caçula da casa, e disse: filho, tem uma tarefa para você. Prepare um jumento, era o meio de transporte da época, e aqui tem esses queijos, esses grãos tostados, essa comida, leve para seus irmãos e para os comandantes lá das trincheiras. A Bíblia não fala se o pai recomendou a hora que ele devia sair. Mas veja um detalhe do texto. A Bíblia diz aqui, pouco atrás, que Golias saía cada manhã lá do seu acampamento, com as suas fileiras, subiam a montanha, no monte os filisteus, no outro monte o povo de Israel, nessa região chamada de Elá, onde havia um vale no meio. E no começo do dia, isso já fazia 40 dias, Golias desafiava alguém do outro lado para duelar com ele. 40 dias. 40 dias é um número também significativo da Bíblia. A gente sabe disso. Davi deixa a sua cidade, que era Belém, anda entre 15 e 18 quilômetros só, dentro da madrugada, e chega exatamente, diz o texto, no momento em que Golias repetia as mesmas frases contra o povo de Israel, mais do que isso, contra o Deus de Israel. Guarda esse detalhe. Não era só contra o exército, chamando-os de frouxos, de covardes, de sem coragem, mas ele desafiava, dizia impropérios contra o Deus do povo de Israel. E exatamente nesse instante que o rapaz chega. Quando o gigante, vociferando, estava desafiando o soldado de Israel. Ele então indaga: o que está acontecendo aqui? Então contaram para ele a história. Todo dia esse homem se levanta aí, essa montanha de gente, porque Golias tinha no mínimo 2,90 metros de altura. Não era brincadeira, pelas medidas bíblicas. 2,90. Um homem com 2,40 já é um gigante. 2,90. Mais alto que nós, né, Cláudio? 2,90. Naquela montanha de homem. Herói de guerra. Acostumado a matar gente. E quem é que ia se dispor? Davi ouviu aquilo. Os irmãos chegaram, começaram a ralhar com ele, porque entenderam que alguma coisa poderia acontecer ali, e eles ficariam assim, numa dificuldade muito grande, porque eles eram os mais velhos, poderiam enfrentar alguma coisa e eles estavam com medo também. Não, isso não é possível. E eu não tenho nenhuma dúvida, meus irmãos, que este momento está dentro de uma provisão, uma providência divina, porque a hora, os 40 dias tinham terminado, era aquele momento, ou não seria mais, que Israel teria saído dali vitorioso, naquela manhã. Quando a gente pensa que um exército está de um lado e o outro do outro, e um vale no meio, diz o texto, um ribeiro, nessa região de Elá. Um ribeiro, por que um ribeiro? Será que estava ali por acaso? Não. Só seixos rolados, onde há água corrente. Tinha que ser ali mesmo, para que aquele rapaz pudesse se esvaziar de alguma coisa que ele trouxe no seu embornal, no seu bisaco a tiracolo, e colocasse ali novas pedras, novas armas, porque aquela batalha certamente não seria enfrentada
com aquelas coisas que ele tinha trazido de lá. Eram coisas diferentes, bem escolhidas, bem preparadas. E só naquele momento e naquele lugar, talvez que ele tivesse conhecimento, é que ele poderia alcançar aquele cesto rolado, aquelas pedras, e só precisou de uma delas para bater Golias. Alguém pode pensar em tudo isso e dizer, isso é uma coincidência. Mas será que é coincidência ou é providência? O que acontece na nossa vida? Nós cantamos um hino muito antigo, que diz assim, as tuas mãos, acho que é da pena de Jerônimo Guerreiro, né? As tuas mãos dirigem meu destino. Acasos para mim não haverá. O grande Pai vigia o meu caminho e sem motivos não me afligirá. Quando a gente olha um pouco para trás, vai ver uma pessoa parecida com José, com Davi, chamada José do Egito. E a gente vai ver que quando os irmãos se aproximam de José, na segunda viagem que eles fazem para se reabastecerem de víveres, porque só o Egito tinha aquela condição, José se dá a conhecer a eles, eles ficam aterrados, como quer dizer, José, faça conosco agora o que bem lhe convier. Nós estamos aqui à sua mercê. Aí José disse, não, o que vocês intentaram, o mal que vocês me intentaram, Deus, na sua providência, transformou em bem. Por isso que eu vim aqui para o Egito. E não foi sem razão que o faraó da época chamou a José de Zefinate Paneia, significa salvador do mundo. Não era nem do Egito, nem das nações ali perto, da Palestina, salvador do mundo. Até porque eles são, estou falando de José e Davi, são tipos também de Jesus. Providência. Quando Davi é levado para a presença de Saul, Saul tentou por todos os meios, e humanamente falando, Saul não estava errado, dissuadir Davi daquela empreitada. Mas a beleza desse jovem, desse moço, consegue dobrar os argumentos de um rei, embora já meio afastado das coisas de Deus e tudo mais, ainda não tanto agora, mas depois ainda, mas era um homem certamente experiente, era um guerreiro. Saul era um grande guerreiro, um homem alto, um homem de 12 metros de altura, mas o jovem disse, senhor rei, me deixe lutar com o gigante. E o rei disse, você é jovem, você é moço, você não tem condição de enfrentar aquele herói de guerra, já condecorado, certamente, porque também trazia uma carapaça da cabeça aos pés, escudo de bronze, lança, que pesava não sei quantos ciclos de bronze. E ele então argumentou, Davi dizendo, olha, senhor rei, eu estava cuidando dos rebanhos de meu pai. Aí eu digo, os rebanhos não, do rebanho, e era um pequeno rebanho, porque Eliabe, o irmão mais velho dele, quando ele se aproximou lá no campo de batalha, disse, com quem deixaste aquelas poucas ovelhas lá no campo? Ele disse, alguém ficou tomando conta, para eu vir aqui de madrugada. Andar 20 quilômetros a passo de jumento, para ficar aqui na hora de ouvir esses impropérios que esse circunciso está lançando contra o nosso povo e contra Javé.
Então, ele disse a Saul: quando apareceu um leão de uma feita e um urso de outra feita para arrancarem uma ovelha do rebanho de meu pai, eu me arremeti contra um e outro. E os estraçalhei. É a expressão que a Bíblia usa. Eles até que pegou o leão pelas barbas e rasgou. De alguma forma, de alguma maneira. Se eu fiz isso com essas duas feras do campo, eu farei igualmente a esse incircunciso que está desafiando o povo de Deus. O meu povo. Então, Davi insiste. Davi persiste para não recuar naquele ponto em que estava. E a minha impressão, meus irmãos, que me passa aqui é um detalhe. Acho que aquele ímpeto, aquela disposição daquele jovem não recuar diante do grande guerreiro Golias estava principalmente nos impropérios que Golias estava proferindo contra o povo e contra Deus. Aquilo indignou o jovem, a ponto de ele até comparar Golias aos animais do campo. Farei com ele a mesma coisa que fiz com o leão e com o urso. Aí vem para nós já uma aplicação prática. Eu estou olhando o relógio aqui, viu? Aplicação prática. Será, meus irmãos, que nós temos nos revoltado, nos incomodado com coisas que estão acontecendo sempre ao nosso derredor? Eu estava dirigindo 2 semanas atrás lá em São Paulo, na Igreja de Pedro, uma reunião de oração. E foi no dia seguinte, aquela aberração da Paulista, que chocou o Brasil e o mundo. Naquela infame passeata, descompromissada, com qualquer sentimento de ética, de moral e de religiosidade, mas de deboche. E você sabe do que eu estou falando. Alguns até podem dizer: bem, aquilo não atinge a Deus, não. Não atinge mesmo, não. Deus é superior a tudo. Mas nos incomoda. Nos incomoda. Agora, será que nós estamos incomodados e acomodados? Ou nós estamos incomodados e vamos fazer como Davi o fez, contra-argumentando contra o rei, que devia ser a pessoa mais corajosa, mais destemida, e até ele, com a estatura que tinha, de 2 metros, embora Davi queria uns 90 centímetros além dele, que era um homem de guerra também, ter dito: olha, vocês não têm coragem, mas eu vou ali, eu vou enfrentar esse camarada. Ele se amofinou. O jovem de 18 anos diz: eu vou porque eu estou indignado com as palavras e impropérios que esse incircunciso tem lançado contra o nosso Deus e o nosso povo. A gente às vezes fica medroso. Eu comecei falando de medo e acho que vamos terminar falando sobre isso, mas com alguma coisa que Deus pode mudar na nossa vida. Eu vou. Aí vem a competência. Eu falei em providência. Claro que o tempo não dá para a gente se entender muito. Falei da permanência, da persistência, da permanência. Mas vem a competência.
Esse assunto já passou por aqui. Quando naquele dia que eu trouxe a funda e uma pedra, né? Para mostrar o poder de destruição daquela arma. Tão simples. Coisa artesanal. Mas de uma força tremenda. Tremenda. Aí Saul chama o rapaz. Diz, bem, já que você quer ir, faz o seguinte. Vai nesse quartinho aqui, na tenda dele, e pegue a minha armadura. Ele foi lá, entrou, tirou a roupinha dele, né, o manto dele, com aquele negócio lá. Davi também, talvez não fosse tão baixinho como a gente pensa, não. Era mais ou menos perto da estatura de Saul. Saul era 2 metros de altura, passava do ombro para cima, né? Da média dos homens judeus. Foi lá, se vestiu daquilo lá, andou para lá, andou para cá. E a gente, quando pensa nesse assunto, dessas coisas, vai dizer, olha, não dá. Querer enfrentar o gigante, os gigantes da vida, com as armas, os apetrechos dos outros, não dá certo. Ele tirou tudo aquilo, jogou lá, senhor rei, eu não usei isso, nem vou usar. E, moço, como é que você vai? Meteu a mão no bisatinho dele, né? Tirou a funda, couro de camelo, acha aquelas cordas de camelo, e talvez tivesse algumas pedras lá que ele disse, isso aqui não resolve não. Com essa aqui mesmo eu não vou lutar. Deve ter, mas disse, eu vou lutar com a minha funda. Com isso aí. A Bíblia diz que ele saiu dali da presença do rei, com o cajado na mão, e com o embornal, a tiracolo com a funda lá dentro. Desceu a encosta, abaixou-se lá no rio, no ribeiro, e ali ele escolheu, dentro dessa competência que Deus lhe deu, essa palavra aparece na Bíblia em relação a Daniel, a Sadraque, Misaque e Abednego, eram moços competentes. Essa é a parte humana, é a sua parte, é a minha parte, a nossa parte, competentes. Davi era um homem competente naquilo que ele fazia. Pegou aquelas pedras, reabasteceu o alforje, deve ter descartado aquelas outras que ele tinha trazido pelo deserto. Eu duvido que ele tenha saído de madrugada de Belém até lá, 15, 18 quilômetros de madrugada, sem a sua arma preparada, a funda com pedras. Mas aquelas pedras ele descartou, porque agora o momento era especial. Isso até para nós tem muito sentido, de que quantas vezes nós temos que substituir as coisas, as nossas armas. Estamos lutando com o quê? De que maneira? Você diz, não dá. Com isso aí, você não vai a lugar nenhum. Davi trocou aquilo lá, aquelas pedras, colocou as 5 pedras lá, e foi se aproximando de Golias, que também ia descendo a encosta. Aí dá-se o encontro. Quando Davi deixa a presença do rei e vai pensando em conseguir 5 seixos rolados que vinha rio abaixo, daí a questão do rio, a água, não vai ter seixo rolado, se não tiver água é muito difícil. Então, ele certamente foi pensando, um seixo grande, talvez de uns 250 gramas, eu li sobre isso, é um seixo pesado, grande, colocado naquele couro de camelo, 10, 12, até 20 revoluções aqui sobre a cabeça, depois aquela pedra sai numa direção só. Eu levei uma funda um dia desse, ali para uma granja, uma chácarazinha que Rosália tem aqui, um Abner, aqui em Itapissuma, e Rosália disse, atira com esse negócio aí. Então, eu passei num restaurante aí, lá fora tinha um cesto bonito, rolado, peguei uns 4 ou 5, aí eu comecei a tirar no pé de uma azeitona brava, né? Lá que ele tem lá, alguns conhecem aqui. Então, acertei a primeira, a segunda, a terceira eu errei, e aquela pedra
foi se chocar com o encosto de um banco que está embaixo da árvore, um banco de concreto, e o seixo duro, seixo rolado, partiu exatamente ao meio. A Abner até gritou: eita, vai quebrar meu banco. Eu digo: não, o banco acho que não dá para quebrar, não. Nós fomos lá e pegamos as duas metades do seixo rolado. Era uma pancada tremenda. Isso por uma pessoa que é leiga no assunto. Imagine por um atleta acostumado, como diz a Bíblia aqui em Números, que havia um clube de canhotos em Israel que lutavam com funda 500 canhotos. Diz que os canhotos têm mais destreza do que, né, os destros. E eles conseguiam tirar um alvo a 30 metros da espessura de um cabelo. Daqui lá para a porta, talvez um pouco mais. Eles conseguiam acertar com uma pedra dessas. Davi, quem sabe, fosse o professor. Então imagine a potência dessa pedra. A Bíblia diz que ela se encravou, porque no diálogo do gigante com o jovem, ele levantou a proteção facial da armadura para conversar. Ele nunca ia imaginar jamais que aquele negócio ia acontecer daquela forma. Davi deve ter dito: agora é que eu quero. Vou aproveitar exatamente, né, essa testa grande aí, e eu não vou errar. E não errou mesmo, não. 4 pedras ficaram no alforje. Ele usou apenas uma. Isso porque ele sabia, ele tinha competência em saber como usar aquele instrumento que lhe era tão familiar. Agora tem outras aplicações aqui para nós. Será que nós estamos sabendo, você e eu, realmente usar com competência aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos? E tem uma coisa prática para não gastar muito tempo. Por exemplo, também não vou comparar, mas se eu pudesse fazê-lo, eu faria sem prejuízo, porque Paulo comparou a Bíblia a uma espada. A uma espada. Paulo disse: a palavra de Deus é o quê? É espada viva, de 2 gumes, inclusive, que penetra, vai lá dentro. Então, se você quisesse comparar a Bíblia a essa pedra que Davi usou, é uma arma, não é? Uma arma. Para ser bem usada, eu fico pensando, que destreza, que maestria, que facilidade nós temos em manusear a Bíblia diante das situações que nos cercam. Um dia desse, cheguei na casa de uma pessoa, está bem longe daqui, não precisa nem e também tem, a gente não pode julgar até as últimas consequências, mas eu olhei assim e ela disse: olha, pastor, eu estou lendo esse livro. Um livro de 1.500 páginas, desse tamanho. A vida de Mao Tse Tung. Eu fiquei imaginando, ler é bom. Eu não estou tirando aqui o mérito de quem gosta de ler. Romance, e ler sempre é bom. Mas eu fico pensando, será que aquela pessoa, que eu não preciso, né, nem de longe identificar, tem dado o mesmo valor a isto aqui do que está dando algum tipo de literatura, quando inclusive, não sei o que Mao Tse Tung tem para ensinar. 1.500 páginas. Ó. Competência. Prudência. A 4ª pedra. Prudência. Está aqui no texto, né? Diz assim, que Davi se comportava com prudência, que é o capítulo 18, verso 5. Saía Davi aonde Saul enviava e se conduzia com prudência. Prudência. Eu devo ter contado aqui, não sei.
A gente fala aqui e acolá, e tem um auditório que às vezes ouve, outro que não ouve, que não está no dia. Mas eu devo ter contado aqui que meu velho pai, que era um pregador leigo, conduziu muitas vidas a Cristo na maneira dele. Zé Bahia e Nena sabem disso. Ele contou que um ricaço precisava de um motorista qualificado. Apresentaram-se 3 encaminhados. Primeiro entrou no carrão dele. Ele: siga essa estrada aí. Agora tenha cuidado que lá na frente tem um precipício. O motorista, dominando aquela máquina, passou bem pertinho do precipício. Lá na frente, esse volte. Voltou. Segundo: olhe, tenha cuidado que lá na frente tem um precipício. E ele, para mostrar que tinha destreza na direção, acelerou o carro, 100 e tantos quilômetros, passou praticamente com o pneu dentro do abismo. O carro na velocidade, do outro lado. Ele disse: volte. Terceiro motorista disse: olha, lá na frente tem um abismo, tem um precipício. Aí ele já foi diminuindo a velocidade. Perto do abismo, ele desceu do carro, abriu a porta, o patrão ficou lá. Ele foi lá, observou, andou para lá, para cá, voltou para a direção, deu a partida no carro, e o quanto ele pôde se encostar na ribanceira do outro lado, passando bem longe do abismo, ele o fez. Adiante, patrão, volte. Quando chegou em casa, dispensa os 2 primeiros. Eu quero ficar com o terceiro. Isso é prudência. O que nós nem sempre temos tido em nossa vida. Os problemas, as dificuldades, os pecados, as desavenças, as brigas, as separações. Tanta coisa, porque não se observa o que Davi, embora também mais tarde tenha caído, mas o valor dele está em que ele se levantou com a graça de Deus. Prudência. Em vez de uma pedra só, fez o quê? Conseguiu colocar no embornal 5. Só usou uma. Sobraram-lhe 4. Eu fico pensando, como está a nossa reserva espiritual? Como está o nosso alforje carregado? Temos alguma coisa que usar na hora que for necessário? Mas, meus irmãos, meu Deus, saem da providência, Davi chegou, a dependência está aqui. Ele diz: Golias, tu vens a mim na tua força, com a tua espada, com o teu escudo, e até com o teu escudeiro do lado. Ele tinha um escudeiro do lado. Davi não tinha ninguém. E tinha alguém muito mais do que se podia imaginar. O escudeiro dele. Eu falei que o número 5 é o número que representa o Espírito Santo na Bíblia. Davi também tinha um escudeiro ali do lado, só que estava invisível. Tu vens a mim na tua força, na tua fama, nas tuas armas. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Eu estou indo a ti em nome do Deus de Israel, daquele a quem tu tens afrontado. E hoje mesmo vou colocar as tuas carnes para as aves dos céus. Enquanto conversava, a funda estava zunindo acima da sua cabeça e a pedra dispara. E aquele seixo rolado, para confirmar o que a Bíblia diz aqui, com uma pedra e uma funda, Davi matou Golias e não havia espada na sua mão. Dependência de Deus. Mesmo que aparentemente o que se tenha nas mãos seja uma coisa tão simples, vulgar até,
Deus tem a capacidade de tomar as coisas simples, aquelas que até, como Paulo diz, que não são, e as transforma em algo poderosíssimo. Porque poder está nas mãos do Senhor. E ali não deu outro, como nós sabemos da história. E para concluir, eu coloquei aqui alguns pontos práticos para a vida da gente. Tirar desse texto. Primeiro, não há como se viver neste mundo sem a constante ameaça de verdadeiros gigantes. Não há. Gigantes externos e gigantes internos. Entre os internos, eu destacaria um. Aliás, o grande escritor, já faz tempo que ele escreveu Os 4 Gigantes da Alma, né? Escritor argentino, Mira Lopes. Ele fala do amor, ele fala da ira, ele fala do dever, mas ele fala do medo. O medo. A gente abre a televisão, abre o rádio, pega o jornal. A gente nota hoje que o mundo está passando, não é só por medo, é por terror, é por temor. Terror. Medo, por exemplo, da fome. A gente está vendo aí a Líbia, a Síria, principalmente a Líbia. Turma fugindo, entrando naqueles barcos, aqueles navios, e morrendo às centenas, aos milhares no mar. Sem ter para onde ir. E aí Jesus, no seu tempo ainda, 2000 anos, olhando os que vinham, os que iam sem destino, ele se penalizou, ele se compadeceu, porque disse, são como ovelhas que realmente não têm pastor. Eu estava com meu filho conversando pelo telefone, disse, meu pai, é uma coisa parecida com aqueles gnus da África. A gente já viu aquelas cenas, né, aqueles documentários, aqueles milhares e milhares, se não milhões, de gnus. Eles vêm para ultrapassar o rio, mas o rio está cheio de crocodilos famintos. E eles ficam ali aboletados, até que um deles resolve pular na água. E os outros vão atrás. Eu sei que a providência está ali. Que Deus, a Bíblia diz que Deus mantém tudo que Ele criou. Tudo. Até o gusano do jardim, né? A árvore do céu, os peixes do mar. Ele quem controla tudo. Mas eles vão ali com o quê? Para se suicidar, se sacrificar. Eles vão ser comida para os jacarés, para os crocodilos. Então estão assim. A mandata é dessa maneira. Isso hoje. Porque amanhã certamente será ainda pior. Medo da sede de água potável. Eu li um dia desse que na Austrália, um copo de água potável, uma garrafinha pequena, de 400 ml, custa mais do que uma garrafa de vinho. Um copinho de água. É mais caro do que uma garrafa de vinho. Medo da guerra. Há famílias que gastam hoje milhões por ano construindo abrigos antiaéreos. Porque também estão com medo da natureza, dos tsunamis. Eu li um dia desse que se, ao mesmo tempo, alguns 5, 6 vulcões entrarem em ebulição na Terra, dos maiores vulcões, o Sol perderá o seu brilho, a aviação vai parar e as pessoas não poderão respirar. Isso aconteceu há pouco tempo agora, no fim, aqui no sul, né, do Chile. Uma região imensa foi bloqueada, porque um vulcão só
jogou a 10, 20 quilômetros de altura as cinzas vulcânicas. Eu não sei se os irmãos se recordam quando aquelas torres gêmeas caíram lá em New York, e foi de repente, embora estava todo mundo lá expectando, nunca pensando que aquele negócio ia cair, né? Aí quando tudo veio abaixo, formou-se uma nuvem de poeira, que as pessoas asfixiadas não podiam sair nem correr, porque não tinham como respirar. Uma coisa diminuta. Medo da natureza. E é para ter mesmo. Quando ela se revolta, sai de baixo, sai de perto. Segunda coisa. Primeiro, não vamos deixar de conviver sem os gigantes ao redor. É você e eu e todos nós. São muitos. Diversos matizes, diversas maneiras. A segunda coisa é que nós não devemos bater em retirada, mesmo que os gigantes nos atormentem, como Golias, não somente alguns soldados que estavam lá no campo de batalha, mas a toda uma nação. Alguém pode dizer, mas nós não temos com que lutar. Você tem. Você tem uma funda e uma pedra. Consagre o que você tem nas mãos que Deus colocou ao seu dispor, e você verá o quanto Deus poderá fazer. Em coisas simples, mas serão consagradas ao Senhor. Aliás, você não vale muita coisa, como eu também não. Mas nós nos consagramos a Deus. Nós nos tornamos, segundo Paulo, vasos preciosos na mão de Deus para a consecução dos seus planos e dos seus propósitos. Por fim, o gigante que poderia nos derrotar e nos lançar para sempre no castigo eterno, no inferno, a morte. Eu não estou falando só da morte física, da morte eterna, o salário do pecado. Esse gigante já foi vencido pelo leão de Judá, Jesus. Paulo diz assim, falando aos Coríntios, capítulo 15, diz: onde está, a morte, a tua vitória? Onde o teu aguilhão? Tragada foi o gigante da morte pelo pecado, pela vitória do Cristo na ressurreição. Janete tinha razão. Pastor, eu não estou com medo, porque eu sei quem está segurando a minha mão. Deus nos ajude e nos abençoe. Aí, como Davi, soube Deus, passando por esses estágios intermediários que dependem mais de nós também, com a graça de Deus, saindo da providência até a completa dependência de Deus, com certeza nós seremos mais que vitoriosos, em nome daquele que nos tem amado, o Senhor Jesus. Ele, com a sua graça, a sua bênção, nos acoberte, nos abençoe. Amém.